Em nossa primeira aula, nós vimos como funcionava a transmissão do calor através do processo de condução. No processo de condução, a energia térmica ela é transmitida de partícula para partícula. Nós vimos naquela aula que o calor sendo transmitido por condução depende da espessura do material através do qual ele é transmitido, da área desse material, da diferença de temperatura entre as faces do material e também do próprio material, através do coeficiente de condutividade térmica. Nessa aula, nós vamos considerar superfícies compostas, então, duas superfícies, três superfícies, onde nós temos essas paredes compostas, e nós vamos ver como que se dá o fluxo de calor, ou a condução do calor, através dessas superfícies compostas. Então, vem comigo, vamos ver esse conceito. Então, aqui vamos entender o que seria a ideia da resistência térmica. Considere uma parede onde cada uma de suas faces está a uma temperatura diferente. Observe que na nossa imagem, T1 é maior do que T2, ou seja, a temperatura da face 1 é maior que a temperatura da face 2 dessa parede. Aqui, a diferença de temperatura, porque T1 menos T2 é uma diferença de temperatura, nós consideramos que essa diferença de temperatura é a chamada força motriz da condução do calor. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não há condução de calor se não houver diferença de temperatura entre as faces. Então, aqui a gente coloca a diferença de temperatura como a força motriz, ou seja, aquela que motiva a passagem de calor através da parede. Mas o interessante, observe nessa imagem, que nós podemos associar essa dificuldade do calor passar com a ideia de resistência térmica. Por quê? Observe que, se nós temos um circuito elétrico e queremos que passe corrente por esse circuito elétrico, nós precisamos submeter esse circuito elétrico a uma diferença de potencial entre seus extremos. Então, a corrente elétrica circulará pelo circuito, porém a intensidade dessa corrente depende da resistência elétrica existente no circuito. Se nós tivermos uma resistência alta, teremos uma corrente mais baixa. E, para o caso de uma resistência menor, a corrente será maior. Desse modo, nós podemos considerar, como nós vimos a lei de Fourier na aula passada, na lei de Fourier, o que nós vimos? Que H, ou a letra φ grega de fluxo, é igual a constante de condutividade vezes a área, dividido pela espessura ou comprimento, multiplicada pela diferença de temperatura entre as faces. Mas agora veja bem, eu disse que a diferença de temperatura entre as faces servia como força eletromotriz. Então, quando eu isolo a diferença de temperatura, observe que o L que divide passa multiplicando para o lado oposto. O K, que é a constante de condutividade, e a área vão, no caso, dividindo. E nós passamos a ter a expressão que você vê logo abaixo, ΔT, igual a L sobre K vezes A, multiplicado pelo fluxo H, onde aqui nós entendemos que, como a diferença de temperatura é a força eletromotriz, isso faz com que nós tenhamos o fluxo. Então, o fluxo se assemelha justamente à corrente elétrica. Aqui, então, nós temos uma tabela onde você pode ver que a diferença de potencial U faz aqui uma analogia com a diferença de temperatura. Ambas podem ser consideradas como força motriz. A resistência elétrica corresponde, então, à chamada resistência térmica, onde nós temos L dividido por K vezes A. E a corrente elétrica equivale, então, ao fluxo. Aqui, vamos considerar, então, quando nós temos duas paredes, que é uma superfície composta. Veja bem, na verdade, eu falo aqui duas paredes, mas você pode imaginar, no caso, um número maior de paredes, pode ser 2, 3, 4, 5, e
assim por diante. Tanto que o desenho das paredes compostas que eu coloquei não confere exatamente com o desenho do circuito elétrico, onde eu tenho ali duas paredes, mas o meu desenho tem 3 resistências. Porém, o que será desenvolvido aqui vale para um número qualquer de paredes. Então, veja só, a ideia é saber justamente qual é o fluxo de calor através das duas paredes. Aqui tem uma ideia muito importante. Quando essas paredes compostas elas estão colocadas seriadas, ou seja, uma parede colada à outra, de modo que quando o calor atravessa essas paredes, ele necessariamente passa pela primeira parede e depois pela segunda parede, nós temos um fluxo, então, pelo que a gente já viu na nossa primeira aula, esse fluxo ele é um fluxo constante e é exatamente o mesmo fluxo. Vamos lá, eu vou repetir porque isso é importante. É exatamente o mesmo fluxo que passa pelas duas paredes. É exatamente o mesmo fluxo que passa pelas duas paredes. Mas essas paredes, necessariamente, elas precisam estar seriadas. Então, uma no lado da outra, de forma que o calor que atravessa passa pela primeira e depois passa pela segunda. Desse modo, nós temos o mesmo fluxo de calor por ambas as paredes. Matematicamente, então, observe que, como a gente já estudou na eletricidade, se eu isolo a corrente elétrica é a diferença de potencial pela soma das resistências, no caso, quando nós temos resistências em série. Então, aqui seria a mesma coisa. O nosso fluxo de calor, que é o H, fica ΔT, que é a nossa força motriz, pela soma das resistências, ou seja, a resistência que ocorre quando o calor passa pela primeira parede e resistência que ocorre quando o calor passa pela segunda parede. Observe aqui comigo que, então, essa soma ela gera exatamente essa equação. H igual a A, que multiplica ΔT, sobre L1 sobre K1 mais L2 sobre K2. Bom, aqui vamos retornar com uma ideia, tá? Porque da onde que vem essa equação, né? É bem simples para mostrar, observe aqui. Então, nós temos o fluxo H, ele é igual a ΔT, e a resistência 1 corresponde justamente a L1 sobre K1 vezes a área. Aqui é interessante que nessa associação em série, a área, para fazer sentido, é exatamente a mesma área, certo? Então, nós temos L2, K2 vezes a área. E aqui, como a área mesma, ela pode ser colocada em evidência e levada justamente ao numerador multiplicando ΔT. Isso aqui leva justamente a equação que aparece aqui, ó. H igual a ΔT, L1 sobre K1 mais L2 sobre K2. Agora vamos lá, nós temos um probleminha desse conteúdo para resolver. Uma parede de um forno é constituída de duas camadas, uma interna com 0,20 metros de tijolo refratário, K, ou seja, o coeficiente de condutividade 1,4 watt metro vezes Kelvin, e outra externa de 0,13 metros de tijolo isolante, e o seu K vale 0,17. A temperatura da superfície interna do refratário é 1675 e a temperatura da superfície externa do isolante é 145 graus. Desprezando a resistência térmica das juntas de argamassa, calcule primeiro o calor perdido por unidade de tempo e por metro quadrado de parede. Segundo, a temperatura da interface refratário-isolante. Então vamos lá calcular inicialmente o calor perdido por unidade de tempo e por metro quadrado de parede. Observe que aqui eu coloquei que o fluxo é o calor dividido pelo tempo, mas o fluxo também é a área vezes a diferença de temperatura entre as faces, espessura sobre K1, espessura sobre K2. Desse modo, como o problema pede o calor perdido, ele não está pedindo o fluxo, que é o H, ele está pedindo o que é o calor. Mas, como ele fala por unidade de tempo, então aqui nós temos Q sobre unidade de tempo 1.
também por metro quadrado de parede, ou seja, para cada 1 metro quadrado de parede. Então, 1. A diferença de temperatura aqui, nós temos 1675, a maior temperatura, menos 145, a menor, sobre L1, espessura do primeiro, que é 0,20, sobre 1,4, que é o coeficiente de condutividade, mais, nós temos aqui espessura de 0,13 sobre 0,17. Então, me acompanha aqui que nós temos que a quantidade de calor é igual a 1530, resultado da subtração. E aqui nós temos a primeira divisão, 0,143, somado a 0,765. Nesse caso, então, nós temos 1530 dividido por 0,91. E, desse modo, chegamos, então, à quantidade de calor que atravessa a parede composta de 1685,6 joules de calor. Então, está aqui só dando um destaque para a nossa resposta. Vamos agora ao item B. O item B pede qual é a temperatura da interface refratária isolante. Observe que aqui, entendendo que o fluxo é exatamente o mesmo, eu posso escrever, nesse caso, observe que esse termo que aqui aparece corresponde justamente ao H1. E aqui, esse outro termo é o H2, que na verdade é o mesmo fluxo. Então, aqui nós podemos simplificar a área. Eu já disse nessa aula que ela é exatamente a mesma, é o que faz sentido. E agora, substituindo os termos, nós temos 1,4 vezes a diferença de temperatura. Observe que aqui nós estamos trabalhando com a face mais aquecida, não com a face isolante, que é a face externa. Então, é a face de dentro do forno, a parte interna. Então, aqui nós temos 1675 de temperatura menos a temperatura da interface sobre, no caso, L1, que corresponde a 0,2. Isso é igual ao nosso valor de K2, que corresponde a 0,17, a temperatura da interface menos a temperatura externa de 145, e aqui dividido por, no caso, 0,13. Desse modo, então, nós teremos 7, que multiplica 1675 menos T, que é igual, no caso, a 1,31, que vai multiplicar T menos 145. Desse modo, então, nós temos 11.725 menos 7T, que é igual, no caso, a 1,31T, menos 189,6. Aí, agrupando aqui, nós vamos ter 11.914,6, que é igual a 8,31T. Nesse caso aqui, é só você me acompanhar, nós vamos fazer essa razão, de forma que a temperatura, então, da interface é 11.914,6, dividido por 8,31, chegando numa temperatura de 1.433,8 graus Celsius para a interface, justamente entre a parede refratária e a parede isolante, certo? E esse foi mais um exercício resolvido aqui no Fiskebox. E aí, já deu seu like para nós? Pô, ainda não? Dá o seu like, ajuda o canal a crescer. Também pode compartilhar essa aula. Se tiver dúvida, escreve nos comentários.
Ah, não está inscrito? Se inscreve então! Foi muito bom estar com você aqui. Até a próxima!